Essa edição, falando mais uma vez do caso da adolescente Ana Beatriz. A Polícia Civil divulgou detalhes das investigações dessa operação que resultou na localização do corpo da adolescente de 15 anos. A adolescente estava desaparecida desde o dia 8 de abril. Segundo a Polícia Civil, a motivação do crime, que foi premeditado, seria uma suposta gravidez da adolescente. A gente vai acompanhar agora um dos trechos dessa coletiva que a polícia realizou ontem com a imprensa. O local onde ela se encontrava, por ser um local frio, corroborou para o que se chama na perícia de saponificação do corpo, um meio que conservou o corpo um pouco, né? Não estava como se estivesse ao ar livre, estaria mais decomposto. Mas o perito fez todo o exame do local, mas mesmo estando um pouco conservado, a identificação por papiloscopia foi inviabilizada. As papilas dérmicas não estavam íntegras, que possibilitasse uma identificação papiloscópica. Então, agora está se tentando identificar por arcada dentária e, não havendo sucesso, se passará para o exame de DNA. Durante o exame necroscópico, não foi evidenciado lesões por arma de fogo nem por arma branca. Então, vai ser investigado, foi coletado material estomacal para ver se foi por envenenamento ou por asfixia de algum modo, esganadura ou outro meio. Então, estão sendo realizados todos os exames a fim de identificar esse corpo feminino que, de acordo com a investigação, indica ser de Ana Beatriz, mas precisa ter a identificação científica que corrobora a verdadeira identificação. Esse suspeito é a mesma pessoa que mantinha um caso com a Ana Beatriz. E nós pretendemos ouvi-lo novamente, né, até para que a gente possa obter mais informações acerca da ocultação do cadáver, acerca da dinâmica do crime, e a gente consiga finalmente fechar essa investigação, até porque nós não descartamos a participação de uma outra pessoa, tanto na execução quanto na ocultação do cadáver. A gente não acredita nessa hipótese de que ela pode ter sido mantida em cativeiro. Mas só respondendo a primeira pergunta, né, se a esposa dele é suspeita. É natural, né, que caso ela realmente já soubesse desse relacionamento que havia entre os dois, que houvesse algum tipo de rixa, algum tipo de rusga entre ela e a Ana Beatriz. Mas nós não temos elementos ainda que comprovem a efetiva participação dela no crime. Então, por esse motivo, ela não é considerada ainda formalmente uma suspeita. E em relação à possibilidade dela ter sido mantida em cativeiro, é muito baixa a probabilidade. A gente não trabalha com essa hipótese, né, considerando os elementos da nossa investigação, inclusive porque o suspeito teria passado a noite dele em casa e ele teria que ter um planejamento muito maior. Nós não colhemos nenhuma informação nesse sentido. Então tá aí, Marcos, já descartada essa suspeita de que ela poderia ter passado um tempo em cativeiro e não ter sido morta no dia em que desapareceu. É isso, Thaís, e possivelmente, né, impressionante essa história toda. A pessoa estava presa há pelo menos 3 semanas, né, e somente na reta final veio fazer essa revelação. Do modo que o corpo estava escondido e da maneira que ele foi encontrado, mergulhado em água, numa fossa, num ambiente úmido, numa casa abandonada, dificilmente ele seria localizado, a não ser pela revelação do próprio autor aí do crime, né? A polícia descartou também violência com perfuração antes do corpo ser jogado lá, o que sugere, né, que ela pode ter sido por esganadura, né? Mais detalhes isso deverá surgir ao longo do tempo. Tem essa questão da digital, que não foi possível, e a preservação do corpo. Informação repassada pela própria especialista de que, em função de não ter contato com o oxigênio, não houve degradação. Então, a própria água, o meio líquido ali, acabou preservando também a integridade do corpo. A polícia continua juntando peças desse quebra-cabeça. Importante destacar que toda a cúpula da segurança estava dedicada totalmente para essas buscas, né? Havia uma cobrança e um clamor público da família e da sociedade de alguma forma, e a polícia correspondeu, conseguiu chegar
com toda a técnica, tá certo, inclusive de interrogatório, para obviamente fazer o responsável entregar aonde estava o local do corpo, né? Ela vai ter um sepultamento digno, né? Que é o mínimo que a família pode ter, mas agora começa aquela outra etapa que a gente conhece bem, né, Thaís? Conclusão do inquérito, remete ao Ministério Público, confirmação da continuidade da prisão e o julgamento em breve, a gente espera, com a sociedade, claro, condenando de forma exemplar esse assassino, que tirou 2 vidas, né? A da inocente, de 15 anos, e também acabou com a vida da própria família dele, já que, conforme o próprio levantamento da investigação, era um homem casado, tinha família, agora perde tudo isso de uma vez só. Infelizmente, ontem o Instituto Federal de Alagoas, onde ela cursava eletrotécnica, suspendeu... Eletrônica. Eletrônica, né? Aqui tem eletrotécnica, é um curso aí nessa linha de eletrônica. O Instituto Federal de Alagoas suspendeu as aulas e decretou um luto institucional por 3 dias lá no IFAL por causa da morte da adolescente Ana Beatriz, de 15 anos. O Rogério Costas está ao vivo com a gente. Bom dia, Rogério. Vai ter alguma mobilização hoje aí na instituição, no IFAL? Bom dia para você. Bom dia, Rogério. Bom dia para você, Thaís, e bom dia, Marcos, bom dia a todos os telespectadores da TV Gazeta News. O decesso trágico, né, muito trágico do caso Ana Beatriz sensibiliza e mobiliza todo o corpo docente e discente aqui no IFAL, Instituto Federal de Alagoas, no campus Maceió. As aulas foram suspensas ontem e hoje nós teremos, segundo está aqui determinado, que haverá uma ação de reflexão e repúdio contra crimes de violência de gênero, que ocorrerão hoje, terça-feira, dia 6, às 10 da manhã, às 16 horas e às 20 horas e 30 minutos. Ou seja, contemplando os alunos, professores, enfim, trabalhadores, funcionários, colaboradores de todos os turnos, no sentido de se solidarizar e cobrar, né, efetivamente uma redução no número de casos de violência de gênero com mortes, com assassinatos aqui em Alagoas. A Ana Beatriz, a Polícia Civil, convocou ontem uma entrevista coletiva após encontrar o corpo para explicar o que foi investigado até agora. A Ana estava desaparecida desde 8 de abril e o corpo foi localizado somente no último final de semana dentro de uma fossa situada em uma localização no bairro de Guaxuma. Ana Beatriz Moura, de 15 anos, era aluna daqui da instituição. Estava frequentando o curso de eletrônica e foi vista, inclusive, a última vez que ela foi vista, foi saindo daqui, do campus, numa moto por aplicativo e depois disso não foi mais vista o corpo, tendo sido encontrado no último final de semana. Portanto, hoje é um dia de dor, de luto e também de muita reflexão e de protesto por parte dos alunos, professores, todos que fazem o IFAL aqui em Alagoas. Ontem as aulas não aconteceram, depois da descoberta do local onde estava o corpo, e hoje, durante os 3 períodos, manhã, tarde e noite, todos os alunos se mobilizarão no sentido de cobrar e protestar diante da violência de gênero, que infelizmente continua graçando em Alagoas. Daqui do IFAL, no bairro do Poço, para a Central Gazeta de Notícias, Rogério Costa. Muito bem, está aí a participação do Rogério. Rogério, você me ouve? Sim. Rogério, foi feito algum trabalho de geolocalização a partir do celular dela? Essa informação surgiu também lá na coletiva? Porque, em geral, eles costumam, né, fazer aquele rastreamento pelas antenas de rádio base do celular para indicar mais ou menos a área, ali um raio, né, pelo menos de procura. Esse celular dela foi encontrado? Alguém deu essa revelação lá durante a coletiva? Não, nós não tivemos acesso a essa informação, Marcos. A informação que foi passada oficialmente pela Polícia Civil durante a coletiva de ontem, que nós acompanhamos ao vivo aqui na TV Gazeta News, foi que a informação surgiu a partir do sistema penal, do sistema penitenciário. Inclusive, o principal acusado, que é conhecido como Trem, esse cidadão teria um relacionamento com a Ana Beatriz e está preso, inclusive, agora, provisoriamente, antes preventivamente, no sentido de trazer mais detalhes a respeito do caso. E, segundo consta, teria sido ele que revelou, né, de que o local do corpo era em Guaxuma, dentro de uma fossa. A própria Polícia Civil reconheceu que durante a investigação esteve muito perto, em uma área muito próxima do local onde foi encontrado o corpo, mas não exatamente na área que fora apontada como o local onde o corpo fora deixado. Isso realmente se confirmou a partir dessa informação que surgiu de dentro do sistema prisional,
através da Polícia Penal, que procurou a Polícia Civil e passou a informação. E a polícia foi atrás e confirmou, bateu a informação que chegou através da Polícia Penal. Tudo indica que foi realmente o suposto autor do crime que indicou onde teria deixado o corpo. Resta saber se mais pessoas estão envolvidas no crime, de que forma esse crime aconteceu, já que o corpo foi deixado sem vestes e, segundo a perícia já antecipou, não há nenhum trauma produzido por arma de fogo ou arma branca. A linha de investigação está voltada para a possibilidade dela ter sido envenenada, um pouco menor, ou esganada. Esse seria o fator que determinou a sua morte e resta saber quem cometeu esse crime. E a polícia suspeita, tem claras suspeitas de que esse crime não teria sido cometido apenas por uma pessoa, mas pessoas estariam envolvidas e que a esposa do trem, que tem com ele 3 filhos, ela, a princípio, algumas pessoas poderiam imaginar que ela poderia ter algo a ver com o crime, mas a polícia não vê evidências nesse momento. Já foi dito em 2 oportunidades, afirmado, inclusive, pela delegada presidente da investigação. Marcos? É isso, né? A polícia dando outras informações, complementando, tirando as dúvidas e a gente segue aqui atualizando vocês sobre esse caso. Obrigada, Rogério. Ótimo trabalho para vocês. Tem um outro caso que também nós trouxemos.